Olá pessoal, bem-vindos ao canal Recontabilizando, onde você tem pílulas de contabilidade e de tributos. E na aula de hoje nós vamos ver um assunto muito importante, muito procurado pelos alunos, que é o cálculo do ICMS-ST. Roda a vinheta aí. Pois bem, hoje nós vamos ver o cálculo do ICMS-ST. Eu já tinha falado em aulas anteriores, só vou dar uma reforçada, né? O ICMS-ST, ele é, em tese, o próprio ICMS, apenas com a modelo de cobrança, ou seja, de recolhimento e de cálculo do varejista, sendo antecipado para a operação anterior, que normalmente é da indústria. A única diferença é essa. E a dificuldade que esse modelo traz é exatamente isso. Como é que eu faço? Como é que eu chego ao valor de venda do meu cliente? Eu estando no estado de São Paulo, vendendo para um cliente no estado da Bahia, como é que eu sei qual é o valor da venda do meu cliente? E é isso que nós vamos debruçar hoje. Como é que a gente calcula? Na tela de vocês já está aí os dois ICMS existentes na operação. É o ICMS que eu vou chamar de ICMS ou da operação própria, que é aquele ICMS da venda da indústria para o varejista. E o outro ICMS, que é o ICMS substituição tributária, é aquele que nós vamos nos debruçar para saber como é que a legislação trata a respeito do cálculo, a respeito da estimativa deste valor de venda do meu cliente. Observe que eu usei a palavra estimativa. Em uma próxima aula nós vamos ver qual é o entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito do valor dessa estimativa. Ela é definitiva? Ela não é definitiva? Se eu calcular um valor maior do que efetivamente ele vendeu, ele tem direito à restituição? E se eu calcular um valor menor do que ele vendeu, ele tem a obrigação de fazer a complementação? Veja o próximo vídeo que eu vou tratar desse assunto, que é uma decisão do STF. Continuando. Então, eu preciso aqui, na verdade, saber qual é o sistema, qual é o mecanismo que eu utilizo para eu estimar esse valor. Essa é a questão desse vídeo. Como que eu estimo, como que eu sei o valor de venda do meu cliente, eu estando num estado e ele estando em outro estado. Normalmente isso acontece. Pois bem, existem dois modelos de cálculo, de estimativa. Um deles é o que nós vamos chamar, quer dizer, que eu chamo, que chamam de pauta fiscal ou preço determinado. É o segundo aí da lista de vocês. Esse, na verdade, não requer nem muita ciência, nem muito conhecimento. Na verdade, ou o fabricante ou o fisco vai informar para o contribuinte o valor estimado de venda daquele produto. Exemplo, o cigarro. O cigarro ele tem um preço sugerido pelo fabricante. Observe em todos os lugares que vende cigarros que tem lá uma tabelinha sugerindo o preço. É esse preço que nós vamos utilizar. Outro exemplo, sorvete. O sorvete, vou dar o exemplo do sorvete da Kibon. Pode ser que os outros também tenham, mas da Kibon eu tenho certeza. Em toda geladeira de sorvete da Kibon tem um panfleto, tem um folder sugerindo o preço. Ou seja, é o preço que o fabricante sugere de venda. E é esse preço que nós vamos utilizar como preço de venda. Ou seja, quando é preço sugerido, ou preço determinado, ou pauta fiscal, que aí no caso é o fisco que faz o levantamento de um preço estimado, exemplo, a gasolina. A gasolina, os fiscos eles levantam de tantos em tanto tempo, né? Isso vai variando conforme os reajustes, mas de tanto em tanto tempo ele faz uma pesquisa de preço na região, quer dizer, no estado, e ele chega a um valor médio e informa isso à refinaria, que faz o recolhimento com base nesse valor médio, que é o que a gente chama de pauta fiscal.
Então a gente já pode observar que quando se trata de pauta fiscal ou preço determinado, não há complexidade, não há nenhuma dificuldade. O preço está lá informado, você pega aquele preço, multiplica pela quantidade de mercadorias que você está vendendo para aquele cliente naquele estado, e você já chegou ao preço de venda do seu cliente. A pergunta é, e quando não tem preço determinado, ou quando não tem pauta fiscal, ou quando não tem preço sugerido? Como eu faço? Aí é que é a questão. A gente vai utilizar margem de lucro, ou seja, margem de valor agregado. O que é isso? O fisco, a legislação tributária, de acordo com os produtos que estão sujeitos à substituição tributária, determinará uma margem de lucro daquele produto. Ou seja, eu vendendo aquele produto para o meu cliente lá no Amazonas, eu vou lá na legislação do Amazonas, identifico que esse produto está sujeito a ST e vou ver qual é a margem estimada para esse produto. Ou seja, eu vendendo para ele por 1.000, e se a margem for de 50%, quer dizer que eu estimo que ele vai vender por 1.500. Ou seja, fica muito fácil. Na verdade, você precisa saber se o produto tem substituição tributária, consultar a legislação do estado destinatário para ver qual é a margem estimada ou determinada para aquele produto. Ver o valor de venda e todos os outros custos que você conhece, e sobre esse total aplica-se a margem e você vai achar o preço estimado do seu cliente. Vamos ver aqui uma explicaçãozinha disso que eu falei agora, animado, né? Então vamos lá. Eu tenho aqui a indústria que vendo para um varejista, e nessa venda eu tenho o ICMS ST. E veja, para ter ICMS ST, pessoal, precisa que exista a ocorrência, né, ou a presunção de ocorrência de fato futuro, de um fato ficto, uma presunção de fato gerador. Que fato ficto que você espera? Para que o ICMS ST possa ocorrer, preciso que o meu cliente que está comprando essa mercadoria vá revender ou tenha a presunção de venda a consumidor final no estado dele. Essa é a condição sine qua non para ter substituição tributária. Então, subtendido que vai ocorrer o fato futuro, que é a venda ao consumidor final, vamos iniciar a implementação do cálculo da substituição tributária. E aí, o que eu falei agora, eu vou ter que montar os custos dele, que não é só o preço de venda, é o preço de venda, é o valor do frete, é o valor do seguro, ou seja, é a soma dos valores que eu conheço da minha venda para o meu cliente. Claro que eu não tenho aqui que ficar imaginando valores, valores conhecidos. Os valores conhecidos você tem que incluir na base de cálculo, ok? Com esse valor conhecido, eu tenho condições de, olhando a legislação do estado destinatário, de saber o preço dele, ou seja, de saber a MVA para eu calcular o preço. Ou seja, eu consultando lá a legislação, eu identifico a MVA e, com base nesses custos, né, da venda, ou seja, nesses preços conhecidos da compra, ou seja, da venda e a compra do meu cliente, eu aplico essa MVA e chego ao preço. É importante não esquecer, está o aviso aí embaixo, que o desconto incondicional não integra a base de cálculo do ICMS-ST. Ou seja, quando eu tenho um desconto na operação de venda entre indústria e varejista, o ICMS de operação própria será diminuído daquele desconto. Perfeito. Mas a base de cálculo da ST, o desconto retorna. Já há decisões do STJ
de que ele entende que não há garantia nenhuma de que o comerciante, o varejista, vai repassar esse desconto que ele conseguiu na operação de aquisição, que ele vai repassar esse desconto para o consumidor final. Então, como a gente está calculando o preço de venda dele, como a gente está estimando o preço de venda dele, e não há garantia de que ele vai repassar esse desconto para o preço, o desconto é retirado da base de cálculo, ou seja, volta ao preço cheio. Vamos fazer uma prática, um exemplo prático do que nós estamos falando aqui agora. Então, está na tela de vocês aí um estudo de caso. E diz assim: Indústria Caxias de Chamate Limitada, localizada em Caxias do Sul, vendeu 1.000 caixas de 12 garrafas de 1.500 de chamate pronto, transporte em veículo próprio do remetente, para comercial atacadista sem ressaca, localizado em Três Rios, Rio de Janeiro. Acobertadas por nota fiscal, mas sem retenção e o pagamento do ICMS-ST devido, contendo os seguintes dados. Ou seja, trouxe algumas informações da nota fiscal. O valor da caixa, R$ 60,00. Como ele vendeu 1.000 caixas, nós estamos falando aí de 60 mil. IPI de 10%, 6 mil. E desconto incondicional de R$ 1.500. E a MVA dessa operação, ou seja, a margem de valor agregado dessa operação é de 51,40%. Então vamos ver como é que fica o cálculo. Ou seja, a indústria está no Rio Grande do Sul, vendeu para um varejista no Rio de Janeiro. Nessa operação tem ICMS, é o fato gerador 1, de 58 mil mais 6 mil do IPI. Os 58.500 mais 6 mil de IPI. Por que 58.500, Fernando? Resposta: 58.500 é 60 mil, que é o valor da mercadoria, menos o desconto incondicional. Ou seja, sobre esses 58.500, nós vamos aplicar 12%. Lembrando, o IPI não integra a base de cálculo da operação própria, porque a mercadoria destina-se à revenda. É o fato gerador presumido para que ocorra a substituição tributária, é de que quem vai comprar vai revender a consumidor final. Então, não há que se falar em IPI na base de cálculo do ICMS operação própria. Ou seja, sobre esses 58.500 aplica-se 12%, e aí a gente chega a um valor de R$ 7.020. R$ 7.020 é o ICMS da operação própria, é o ICMS interestadual, que será recolhido para o estado do Rio Grande do Sul. Agora é a hora da presunção, ou seja, a hora do cálculo, para chegarmos ao valor de venda do meu cliente lá no Rio de Janeiro, imaginando que eu estou no Rio Grande do Sul, e para isso eu preciso presumir, fazer a presunção de circulação. Ou seja, eu vou antecipar o recolhimento do ICMS. E aí vem a pergunta: qual é o valor que vai integrar a base de cálculo do ICMS-ST? Resposta: todos os valores conhecidos até aquele momento do cálculo. E quais valores que eu conheço aí? Está na tela. Eu conheço o valor do produto, que é R$ 60 mil. Lembrando que o desconto incondicional ele abate a base de cálculo da operação própria, mas ele não abate a base de cálculo da substituição tributária. Então, o que era 58.500 volta para 60 mil. Então tá aí, 60 mil do valor da mercadoria mais o IPI. Observe que agora o IPI integra a base de cálculo da ST, porque nós estamos montando, na verdade, algo parecido com os custos, para nós chegarmos ao valor de venda. E lá é uma empresa comercial. Se é uma empresa comercial, ela não recupera IPI, né? Então, 60 mil de valor de mercadoria, mais 6 mil do IPI. Não há nenhum outro custo ou valor desembolsado conhecido. Então eu fico por aí, 66 mil. Bom, agora eu vou lá na legislação do estado do Rio de Janeiro para saber qual é a MVA. E está informada aí, a MVA é 51,40. Quer dizer o quê? Que para esse produto, o estado do Rio de Janeiro estima que o varejista terá uma margem de 51,4. Ou seja,
66 mil, que é, em tese, os custos do varejista, eu agrego em cima disso aí 51,4 para eu achar o preço de venda. Ou seja, 51,40% a mais em cima de 60 mil, 66 mil, eu vou chegar em 99.924. Ou seja, o que é 99.924? É o preço. É o preço estimado da venda do varejista carioca. Bom, agora ficou tranquilo. Se eu já tenho o preço de venda dele e eu sei que o ICMS no Rio de Janeiro é de 20%, é só aplicar. 99.924 aplica 20%, eu vou chegar ao valor de 19.984,80, que é o valor que ele deveria destacar na venda dele, só que ele não vai mais destacar. Quem vai fazer esse trabalho sou eu, de apuração. 19.984 seria o valor devido. Como ele tem direito ao crédito da operação própria, que é de 7.020, fica a recolher para o estado do Rio de Janeiro 12.964,80. Quem recolhe isso? Em tese, é a indústria que deveria recolher para o estado do Rio de Janeiro. A indústria que deveria recolher para o estado do Rio de Janeiro através de GNRE, que é uma Guia Nacional de Recolhimentos Estaduais. E ela que teria essa obrigação de fazer esse recolhimento. Em não fazendo, quem recebe a mercadoria terá a obrigação de fazê-la, de calcular e fazer. Mas a obrigação primária é da indústria. Só que o destinatário é solidário a essa responsabilidade. Ok, pessoal? Ficou claro, acredito, o cálculo da substituição tributária. E nos veremos numa próxima aula para tratar da definitividade do ICMS-ST, segundo o novo entendimento do Supremo Tribunal Federal. Até lá!